Isso. Beleza. Então, cadê? Volta. Então, a marca tá dando para enxergar? Sim. Tá. A marca, ela é o que vai... A marca é extremamente importante, porque ela é que vai diferenciar a marca... não. Que vai diferenciar um produto do produto do seu concorrente. Porque muitas vezes os produtos são parecidos, né? Parecidos no sentido de sabor, textura, cor. Se a gente pegar aí um exemplo de Guaraná, olhando os Guaranás servidos num copo, a gente não sabe qual é Antártica, qual é Coate, qual é Cerradinho, Mineirinho, só olhando. Talvez tenha gente que provando consiga sentir a diferença. Mas a diferença ela vai vir basicamente quando a gente colocar a marca desse produto, né? Porque junto dessa marca vão vir alguns aspectos que a gente lembra a respeito do que a gente já ouviu falar sobre essa marca, da publicidade ou dos usos que a gente já fez dessa marca. Então, à medida que a gente põe uma etiqueta, começam a vir, na hora de tomar a decisão de compra, começam a vir algumas lembranças, né? E nessas lembranças fazem com que as marcas mais fortes elas consigam uma vantagem perante a sua concorrência. Então, basicamente, a marca é o que diferencia um produto ou um serviço do seu concorrente, tá? Então, olhando uma Coca e uma Pepsi servida, eu não sei quem é quem, mas se você coloca as marcas ali, aí vão vir preferências, vai vir a questão da fidelidade, algumas marcas, né? A marca pode influenciar, inclusive, no preço, porque muitas vezes as pessoas pagam mais caro por produtos que contêm uma marca mais famosa, né? A gente diz que a pessoa paga muito pela etiqueta. Se a gente, por exemplo, utilizar um exemplo de uma calça jeans, se você compra calça jeans, sei lá, na Renner, você paga uns R$ 100 pela calça jeans de uma marca própria lá da Renner. Mas se você vai comprar daquela marca Diesel, que acho que deve ter para vender no Iguatemi ou no Parque Shopping, não me lembro, você paga 1.200 pela mesma calça. Pela mesma calça, não, pela calça jeans. É claro que talvez tenha um design diferenciado, alguma coisa assim, mas a função das duas é muito semelhante, né? Olhando, você não vê por que uma calça tem que custar mais de R$ 1.000 que a outra. E isso muito se relaciona com a marca. Quanto mais trabalhada, mais forte a marca for, mais a empresa tem vantagens perante as suas concorrências. E essas vantagens geralmente têm a ver com um maior número de vendas, a possibilidade de cobrar mais caro pelo produto, né? Talvez algum tipo de fidelidade, né? Possa haver com determinadas marcas. Marca é um nome, termo, design, símbolo ou qualquer outra característica que identifique o bem ou serviço de um vendedor como diferente do bem e serviço dos outros vendedores.
Então, quando a gente fala da marca, a gente não está falando só do nome ou do símbolo, da cor. A gente está falando de vários elementos que contém aquela marca, tá? Pode ser um nome, pode ser o design, a logo, né? Então, tem algumas marcas, por exemplo, que a gente não precisa nem ver o nome para saber de que marca a gente está se referindo. Por exemplo, o M amarelo, a gente sabe que é o McDonald's, ou as três listas, que são da Adidas, né? Então, as empresas de uns tempos para cá, dos anos 1980, 1990 para cá, eles vêm focando muito mais os seus esforços de marketing para o fortalecimento das marcas. Porque assim eles conseguem aparecer mais para o consumidor. Alguma dúvida até aqui? Ótimo. Então, aqui a gente tem só algumas questões pontuais sobre marcas que é importante a gente falar. Marca nominal é a parte da marca que pode ser expressa em palavras. É composta por números, palavras ou letras. Então, a parte nominal é o nome da marca. Nike, Tic-Tac, Gol, Adidas, Puma, né? Lembrando que a marca ela pode ter nomes que são nomes com significados, como o Boticário, por exemplo, ou marcas que não tenham significado nenhum, como Avon. É uma junção de letras que virou uma palavra, né? Então não há nenhuma regra nesse sentido, né? Você pode utilizar palavras já existentes ou criar palavras para se colocar no mercado. A parte do símbolo da marca pode ser o design gráfico, a logo, né? A gente vê, por exemplo, da Puma é aquele bichinho voando assim, né? O Nike. Hã? Acho que é um jaguar. Eu acho que é o Puma mesmo. É, um puma, isso. É. A estrela da Mercedes, né? Ou as argolinhas lá do Audi e assim por diante, né? Então, essa a gente chama a parte do símbolo da marca. Algumas marcas utilizam, por exemplo, personagens, como a Sadia, que tem aquele franguinho, acho que é um franguinho aquilo. Ou o Cepacol, que tinha. Hoje eu estou bem antiga. O Cepacol, que tem aquele bichinho azul que dançava, né? O próprio McDonald's, que tem o Ronald, não está mais usando o Ronald. O McDonald's está se reposicionando, vindo para um público um pouco mais velho, e acho que está deixando um pouco o Ronald de lado. Mas também era um personagem bastante conhecido, mais conhecido do que a própria marca. Saiu uma pesquisa americana que Bombril, sim, Bombril, eu esqueci, Carlos Moreno era o nome do careca da Bombril. Ih, esqueci o que eu estava falando. Eita. Do símbolo, de usar personagens. É da McDonald's, que saiu uma personagem dos Estados Unidos. Eita, caramba. Pesquisa americana, obrigada. Ronald McDonald's. Exatamente. Mostraram para um grupo de crianças americanas lá, de 4, 5 anos, duas figuras. É sério, tá? Duas figuras. Uma figura era o Ronald McDonald e a outra figura era o Jesus Cristo. A maior parte das crianças, quando olharam para a figura, diziam o Ronald. Então, eles conhecem os americanos. Isso é muito força do marketing, né? Mais o Ronald do que o próprio Jesus Cristo.
né? Então, a gente vê o quanto a marca ela se torna forte. Dizem que criança, a partir de 2 anos, olhando para o M do McDonald's, já consegue distinguir. Se ela já comeu, se ela já foi, ela já distingue, né? Então, é muito interessante esse apelo da marca, porque se torna muito forte, né? E eu estou falando desse exemplo infantil, mas essas crianças crescem. Então, elas também, durante a vida delas, elas vão continuar conhecendo e tendo como referência essas marcas. E a questão da a marca registrada. A gente tem uma instituição aqui no Brasil, INPI, o INPE, que é Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É ele que é nesse lugar onde a gente registra as marcas, né? A gente registra marca, a gente registra patente, enfim. E aí o INPE ele vai ter algumas restrições assim com nome de marca. Você não pode utilizar marcas que já existam com o mesmo nome, no sentido de não pode ter dois hotel nacional em Brasília, só um, né? Ou então, esses tempos foi muito engraçada essa situação. Sabe o Johnny Walker? Não sei se vocês viram isso, depois vocês procuram na internet, é muito engraçada essa história. Já vi sobre a pinga, eu já vi, professor. Aí, aqui, acho que foi em Minas, fizeram uma pinga chamada João Andante, né? Que seria a tradução do Johnny Walker. E é uma pinga cara, uns 60, 70 reais, assim, ela é meio artesanal, sei lá. E aí, o Johnny Walker descobriu, sei lá de onde que o Johnny Walker é, eu acho que é americano, descobriu que estava acontecendo isso, né? Que uma marca brasileira tinha feito a tradução. E aí eles entraram na justiça aqui no Brasil dizendo que a marca era deles e que a tradução era uma cópia. E aí eles ganharam, e aí a João Andante teve que mudar de nome. Agora eu não me lembro o nome. Eu sei que tem uma Maria Caminhante, eu acho que é um negócio assim que fizeram. Mas é muito engraçado, assim, porque realmente é importante a gente registrar, porque, primeiramente, ninguém vai poder roubar a tua marca, né? E segundo, que acaba te protegendo, né, legalmente, no sentido de pirataria, né, coisas assim. É um processo bem chato de se fazer, na verdade. É um processo que a gente pode fazer, começar esse processo pela internet, mas o registro de uma marca demora, em média, 2 anos. Mas o complexo disso, de não registrar a marca, é que você cria a sua marca lá. E aí faz toda, né, a questão de identidade visual, faz embalagem, faz toda a frente, né, do negócio, todo o layout da loja, camiseta não, uniforme de funcionário, tudo com aquela marca. E aí passa um tempo, alguém vem e diz: ó, essa marca é minha, já está registrada, agora você tem que mudar tudo. Então é um baita prejuízo. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando vai criar um negócio é tratar de registrar a marca e ver se não tem ninguém que já utilize. Isso gera muito golpe, inclusive. Mas aí o único jeito é só ir no INPE, né? Uhum. A pesquisa é só pelo INPE, então. E se o Uhum. INPE não tiver? Ele tem. São diversas etapas, assim. Eles fazem um levantamento de todas as marcas que existem no Brasil, se tem alguma parecida, se já tem alguma daquele tipo registrada e tal, ou alguma tradução. Então, esse processo, que leva 2 anos, eu acho que mais de um ano, é uma pesquisa que o próprio INPE faz para ver se já tem aquela marca registrada por alguém. Entendi. E é bem baratinho, assim, não é caro não, é uns R$ 300 para micro e pequena empresa. Para empresa maior, acho que é uns 600, assim. As pessoas muitas vezes esquecem de fazer.
Também pode registrar. A gente tem uma média, assim, porque são diversas etapas, sabe? É diferente da junta comercial. Porque a junta comercial, que é bem mais rápido, acho que deve demorar umas 3 semanas, não sei se agora tá assim, pelo menos quando abri a minha empresa era assim. Que aí você registra, né, na junta comercial, é diferente. E aí você registra a razão social. É diferente do INPE. Ok? Deixa eu ver se era só isso que eu queria falar. Acho que por enquanto é. Depois, qualquer coisa, eu Professora, mas falo. nesse caso tem alguma coisa. é, isso é só isso é só no Brasil, né? No caso internacional, não afeta o âmbito Sim e não. internacional. Sim e não. Se você quiser entrar em outro mercado, argentino, americano, enfim, aí você precisa registrar lá também. Vixe. Não é molezinha. O ideal é que você registre. Eu me lembro, olha só, banda. Vocês lembram? El Chan, É o quando, Chama. quando registrar. Não, eu errei. Quando lançaram El Chan com a Carla Pérez e uma morena, que eu esqueci o nome dela, foi a primeira versão, chamava Gera Samba. E aí já tinha uma outra banda de axé chamada Gera Samba que tinha registrado marca. E aí mudou o nome de Gera Samba para El Chan, que era a música da época. Teve o J Quest, passou por isso também quando lançou, porque era J Quest, que era um desenho da Hanna-Barbera lá dos Estados Unidos. E aí a Hanna-Barbera veio e disse: Não, essa marca é minha e eu não quero saber de grupo nenhum utilizando. Aí eles mudaram de J Quest para J Quest. Mas aí mudou só a pronúncia, né? Assim, não, mas eu acho que o nome antes. Eu tenho o primeiro CD do J Quest. Era J. Né, J. Ah, tá. E Aí tirou agora só o é ponto. J escrito. Entendi. O próprio Nativos aqui era o Nat Roots, que era Nativos. Aí veio uma banda lá do sul, de lá do Rio Grande do Sul, de música gaúcha, disse: Não, a gente já é Nativos. Que E aí eles isso, tiveram gente. que mudar para Nat Roots. Cara, isso é muito complicado, né? Porque numa dessas Mas, você se perde, mas pode mas uma falar. marca internacional pode interferir no mercado interno Pode, que nem se. a Johnny Walker. Porque eles tiraram de uma marca já famosa, entendeu? Eles já pegaram uma referência conhecida, que nem Johnny Walker, que nem a Mas, Hanna-Barbera, não, enfim. tá, assim, aí foi, tipo, do Johnny Walker foi meio cara de pau, mas se não for algo assim tão óbvio, tipo assim, uma empresa internacional tem direito de chegar e entrar assim, porque o Brasil faz parte de acordos internacionais, obviamente, Sim, que sim, de direito, de propriedade intelectual. sim. Cara, eles tentam, né? Algumas vezes cola, né? Eles entram na justiça, tudo certinho, mas às vezes cola, às vezes não. Geralmente, quando tem muita relação com o nome original, mesmo sendo internacional, eles acabam perdendo aqui no Brasil. É bem forte, né, essa área. É, é. Tem uma área do direito específica para trabalhar isso, né? Uhum. Depois vocês entrem no site do INPE para ver. É muito legal, tem vários cursos que eles dão, inclusive gratuito, de propriedade intelectual, de patentes. É bem interessante. Outra coisa que também eles permitem registrar é embalagem nova, design de embalagem inovador. Então, se você cria uma embalagem que ninguém criou, você pode também registrar. A gente, por exemplo, tem duas embalagens que são, mas aí americanas, né, que também trouxe para cá, que ninguém pode fazer a embalagem igual, que é aquela garrafa redondinha da Coca-Cola, eles registraram, é só deles, e aquele chocolate, putz, que é um triângulo.
Como é que é o nome do chocolate, meu Deus do céu? Toblerone, isso é uma coisa assim. Toblerone. Toblerone. Essas duas embalagens são registradas, ninguém pode fazer igual para chocolate, para bebida. Mas isso a gente aprofunda mais tarde. Vamos para a próxima slide aqui. Professora, só uma última dúvida. Essa questão de marca, Sim. existe alguma lei internacional, nacional, tem algum limite de tempo para que as outras marcas possam pegar aquela propriedade e começar a produzir? Porque, por exemplo, no ciclo do produto, de vida do produto, a gente vê que tem uma tecnologia lançada, depois de um tempo ela começa a ser produzida em massa. Como é que eles conseguem? A marca não é assim, né? Não. Uma ideia não é Porque assim. geralmente, quando se lança a marca, a gente já sai correndo para registrar. Mas esse registro, ele demora, né? Então, geralmente, a empresa já sai fazendo todo o design da marca. Uhum. 10 anos de validade no Brasil. Então, o processo, você registra a marca hoje, aí você tem 10 anos para utilizar essa marca. E aí, se 10 anos você continuar com a marca, você pode renovar. E assim por diante. E quando você não quer mais renovar, ela acaba entrando em leilão, ou então acaba indo para domínio público se ninguém se interessar pela marca. Entendi. É bem legal essa parte. Bom, tá tudo certo aí, Ricardo. Marca é válida por 10 anos, renovada sucessivamente no site do INPE. Massa, obrigada. Olha só, não existe uma receita de bolo para criar nome de marca. É uma das coisas mais complicadas que tem. Porque a gente, grande parte das empresas ali, quando vai ser lançado, eles ficam chutando nomes, né? Até chegar num nome que goste. Agora, tem algumas empresas, hoje em dia, isso é uma coisa recente, recente de 10 anos para cá, que são empresas que só colocam nome de marca. Mas é um processo bem caro para quem está começando. A gente acabou de falar daquela questão do ciclo de vida, que a introdução é difícil para caramba, cara para caramba, e se você ainda vai ficar investindo em nome de marca, o processo vai ficar muito caro. Então, geralmente, são grandes empresas que investem nisso, né? Essa questão de colocar nome de marca, eu vou escrever aqui para você, chama naming. Opa, escrevi tudo errado. Algumas empresas específicas que trabalham com isso. Acho que em Brasília tem uma só. Não tem muitas aqui no Brasil. E são empresas que especificamente escrevem o nome da marca. É importante que esse nome ele seja forte, né? Mas é cada dia mais complicado, por mais que você registre ou não registre a marca, é muito complicado você encontrar nomes, porque parece que já está tudo usado já, né? Tem muitas marcas com nomes em diversas línguas. Então, é um processo bastante complexo esse. Algumas possibilidades existem para facilitar esse processo de se colocar nome. Uma possibilidade é indicar os benefícios entregues pelo produto. Por exemplo, um produto que tem a função de limpar, a gente chama de limpol. Ou então um produto com extrema qualidade, chamar qualitá. Isso é uma coisa que se usa bastante, né? Por exemplo, pasta de dente Sorriso, que tem relação com aquilo que ela entrega, né, para o consumidor. Ela deve ser positiva, distintiva e fácil de lembrar e de falar. Quanto mais fácil, Bombril, ótimo exemplo. Quanto mais fácil de falar,
melhor. Porque, veja, Schweppes, né? É um treco tão difícil de falar, a água tônica da Schweppes, que a pessoa, na hora de comprar lá, na lanchonete da faculdade, por exemplo, o cara vai chegar lá na frente do tiozinho e vai ficar lá, Schweppes, 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 Schweppes. Ah, me dá um Guaraná Antártica, porque é muito mais fácil, a pessoa não quer se constranger. Agora, tu imagina assim, se tu tem que... a Schweppes faz uma promoção, e aí você tem que entrar no site da Schweppes, até tu encontrar como que se escreve aquilo, a promoção já acabou. Né? Então, quanto mais fácil de falar, melhor. Então, a gente vê esse exemplo do Ricardo aí da Bombril é interessante porque funciona muito bem essas coisas que são duplas, assim. Bombril, tic-tac, band-aid, né? Que dá uma brincadinha com a questão sonora mesmo, né? Pensa, por exemplo, das coitadas das companhias sofridas de transporte aéreo. Gol, Latam, Azul. São todas muito fáceis de falar. Então, o ideal é que a gente facilite o processo, BIC, né? E assim por diante. Mas isso também é muito cultural, porque lá na minha região, no Rio Grande do Sul, a gente tem muita influência, né, como é que se diz? Dos imigrantes italianos e alemães, principalmente. Então, lá no Rio Grande do Sul, é muito comum você ver empresas com esses nomes alemães aí, tipo Eisenbahn, sei lá, Schweinsteiger. mais ou menos Schneider, né? Uns negócios que não é nem a grafia, nossa, mas é muito comum, assim, você vai andando na estrada, você vê os nomes que você não sabe nem falar. Mas isso é muito familiar para o público de lá, né? Porque a maioria das pessoas tem esse sobrenome, não, a maioria não, né? Muitos de famílias de imigrantes têm esse sobrenome, então eles aceitam super bem. Schwarzenegger. Mas aqui em Brasília isso não combina muito, né? Podem ter algumas empresas que podem utilizar, assim, mas é muito raro. Né? Quanto mais fácil, melhor. Deve ser coerente com a imagem do produto ou da organização. Então, assim, ele pode ter relação ou não ter relação alguma, como eu tinha falado do exemplo do Limpol. Ele tem relação, mas, por exemplo, a Apple não tem relação nenhuma, e tudo bem também. Agora, o que fica estranho é quando eu pego um nome que não tem não tem muita coerência com o produto. Se eu falar, por exemplo, Limpol e dizer que vai ser uma mortadela, não tem relação nenhuma. Perdão. Soa muito estranho. Então, por exemplo, Yakult para sombra do olho não tem relação nenhuma. Né? Então, é meio estranho, assim. Então, o ideal é que tenha alguma relação para não bagunçar com a imagem. Deve ser legalmente permitida. Então, tem que ter essa, né? O INPE tem algumas questões que são importantes. Eles dizem que eu odeio esse termo, mas enfim, não pode ferir a moral e os bons costumes. Então tem que ser nomes assim que não sejam palavrões ou coisas dúbias.
A gente pode dar uma forçada aí para lembrar o exemplo de cachaça. Tem umas cachaças com os nomes bem esquisitos. Assim, perto do que eles chamam de fora dos padrões de moral e bons costumes, né? Mas você vê que essas aí, né, esse tipo de produto ele não é vendido nos grandes varejistas e tal, ele é vendido em pequenos lugares, então, né, não são marcas que estão registradas. Deve ser apropriada a línguas de qualquer mercado global onde ela venha a ser oferecida. Cara, isso acontece uma série de confusões, porque às vezes um nome que na língua portuguesa não soa nada de diferente, na língua espanhola pode soar. Então é importante que se pesquise muito bem os significados da marca. Por exemplo, tem uns carros que chegaram aqui no Brasil, eles não são de empresas nacionais. E quando eles chegaram aqui, cara, eu acho que eu fico quase que imaginando a cena. Aquele carro Xana. Cara, aquilo não. Se você. O cara que veio com esse nome para cá, acho que é chinesa a empresa, né? Sei lá. Ele deve ter olhado lá no dicionário. E aí ele falou, essa palavra não existe lá, mas ela tem um significado que não está no dicionário, né? E aí vira piada, né? A mesma coisa do que o Picasso da Citroën. É complicado isso, né? Então, exato, exato. Tem um carro, por exemplo, que é Pajero, da Mitsubishi, japonesa. Não tem nenhum significado lá no Japão, Pajero. Aqui também não. Só que quando chegou nos países de língua espanhola, nesses países é alguma coisa do tipo masturbador. Aí eles não podiam colocar esse nome no carro. Então, por exemplo, na Argentina, a Pajero daqui se chama Montanheiro. Então, eles conseguiram reverter antes o processo, né? Mas sempre que vai se entrar no mercado internacional, tem que ter muito cuidado para não virar piada. Ou então ter um nome que não combina com a moral e os bons costumes, que nem diz o INPE. Alguma dúvida até aqui? Não. Ok, obrigado. O valor de uma marca para a organização, ele é muito importante, porque acaba trazendo uma reputação positiva para a marca. E essa reputação positiva, ela pode trazer lealdade, lembrança do nome da marca, facilidade de se lembrar o nome. Quanto mais a marca for conhecida, quanto mais a marca for valiosa, as pessoas costumam achar que ela tem qualidade superior, o que também não é uma verdade, mas as pessoas, na maioria das vezes, acham que marcas famosas são melhores que marcas menos conhecidas, concorrentes. Além disso, tem algumas marcas que elas valem muito dinheiro, né? A gente tem hoje a marca mais valiosa do mundo, segundo a pesquisa da Brands americana. De 2020, a marca mais valiosa do mundo é a Amazon, né? Então, ela vale alguns bilhares de dólares. E esse valor, ele é muito intangível, né? Porque a Amazon não tem fábrica, não tem. É um negócio, é uma plataforma que distribui produtos pelo mundo inteiro. Então, a marca ela pode agregar uma série de benefícios para quem a detém. E esses benefícios, eles se relacionam também com a questão de proporcionar valor não só para quem tem a marca, né, para a empresa,
mas também para o cliente. Por que é interessante para o cliente adquirir um produto com uma marca melhor? Porque, primeiramente, facilita a escolha dele. Por exemplo, assim, eu posso não entender muito bem de máquina de lavar roupa, mas na hora de escolher, talvez se eu pensar bastante, isso já me traz uma ideia de que eu posso confiar nessa marca, né? Então, isso facilita a escolha do consumidor. As pessoas confiam mais em marcas tradicionais. E algumas marcas, inclusive, podem trazer para o cliente a sensação de prestígio ou de status. Para a empresa, então, ela é ótima, principalmente porque ela te permite cobrar mais por um produto de marca, ela te traz vantagem competitiva, ela possibilita que você pegue essa marca e crie novos produtos dessa marca. Por exemplo, a vodka Absolute era uma vodka tradicional lá. Aí eles começaram a criar vários sabores dessa vodka. Então eles não vendem só a tradicional, né? Eles agora vendem a de baunilha, de limão, a de maracujá e assim por diante. Então se estende essa marca para outros produtos. E as ações de marketing também, quanto mais famosa, quanto mais conhecida a marca for, mais as ações de marketing acabam sendo efetivas, né, para que traga mais consumidores. Eu acho bastante importante a gente pensar em marca, não só porque né, é importante, é uma área também que vai ter impacto no trabalho do dia a dia do gestor comercial e do gestor de marketing, mas nesse momento de pandemia, a gente vê algumas marcas se colocando de maneira bem positiva, né? Como é que eu posso dizer? Algumas marcas elas estão abraçando, né, os seus consumidores, estão trazendo benefícios para a sociedade e no universo onde a gente tem muita concorrência, as marcas que se posicionam de maneira positiva, assim, elas podem ter, depois que a gente passar por essa crise, ter um retorno muito bom, né? Porque elas vão ser muito bem lembradas pelo consumidor. A gente tem alguns exemplos de marcas famosas aí, como Magazine Luiza, né, que está fazendo um trabalho, assumiu que não ia vender, ó, que não ia demitir funcionários, trouxe novas possibilidades para os varejistas nas plataformas de venda deles, né? E várias outras marcas. O Gustavo Lima acho que andou se queimando também, né? Gustavo Lima acho que começou muito bem no processo, mas o processo acabou caindo contra ele, porque vendeu demais. Mas são oportunidades. Será? A maldita, né? Isso não é um meio de se promover? Sim e não. Sim, pode ser. Não sei se foi a intenção dele, mas é assim, acredito que seja muito arriscado, mas muito arriscado, essa estratégia de falem mal, mas falem de mim. Porque a gente anda assim muito no limite, né? As pessoas não estão mais aceitando as coisas numa boa. Então pode ter uma repercussão negativa que acabe atrapalhando o crescimento, né? Não sei, eu acho arriscado, não sei. Eu acho que eu penso, Janaína, que ele deveria ter se posicionado um pouco melhor e não ter tido chilique, mas, né, vamos ver. Ele disse que não vai mais fazer live, né? Agora vem a live da Ivete, vamos ver o que vai rolar.
quanto aos novos produtos, é ótimo você ter falado isso, Pablo. Cara, é muito complicado. O Pablo falou esse exemplo da CCE, que virou piada. Comecei comprando errado. Ou então, conserta e estraga. Ela acaba trazendo uma imagem negativa para o resto da vida da marca, né? Eu nem sei se a marca é tão ruim. Eu acho que hoje ela já está melhor, né? Existe, sim. Existe. Eu tenho uma televisão ali, funciona, tadinha. Mal, mas funciona. E, e ela nunca conseguiu se livrar, né? Mesmo que ela melhore, eu acho que ela nunca vai. Tinha uma da época que eu era criança, que era Fiat, fui iludida, agora é tarde também, que falava da pouca qualidade da Fiat. Ai, é muito horrível quando a marca vem com esse estigma, porque tirar, cara, sei lá. Que nem nada a ver com o que eu estou falando agora, mas a Belo Horizontina. O fiasco da Belo Horizontina foi tão grande que não há possibilidade de ela resistir. Ela matou um monte de gente, cara, né? Então, aquela cervejaria lá, eu esqueci o nome, Baker, ela pode até sobreviver, mas que ela vai ter que mudar o nome, vai, porque Belo Horizontina ninguém mais compra, eu acho, né? Enfim. Pode ser uma jogada do concorrente também. Pode, isso é bem comum no ambiente dos negócios, né? Você viralizar uma notícia não positiva da marca. Por isso tem que estar monitorando sempre o que está se falando a respeito da marca para responder bem rápido, para não dar tempo do negócio se criar e aumentar. Agora, saindo um pouquinho da questão da marca, quando eu vou lançar novos produtos no mercado, eu tenho que pensar muito especificamente sobre o que esse produto vai oferecer ao cliente, o seu nível de qualidade, design, né, o nível de segurança que esse produto vai ter na utilização, as características, e isso pode influenciar, né, da forma como esse produto vai ser recebido pelo cliente. Então, quanto mais o produto for conectado com o público-alvo, né, todas as suas características, o tamanho, dos tipos, os sabores, os perfumes, que tenham características com o público-alvo, maior a tendência de sucesso desses produtos. Agora a gente vai falar sobre outras questões aqui rapidamente, que é a embalagem. A embalagem ela é importante não só para o P de produto, mas também para o P de praça, porque a embalagem também ela interfere na forma como é feita a distribuição, o armazenamento, né, a logística do produto. Então, a intenção, né, básica da embalagem é que ela faça com que o produto esteja protegido, que o produto não vaze, que o produto não quebre, né, que ele saia de onde ele foi produzido e chegue ao consumidor final intacto, bonitinho. Então, ela tem a função básica de proteger. Ela deve ser o mais fácil possível, conveniente para o cliente. O que significa isso? Aí eu coloquei alguns exemplos de sardinha, né, que antes era um parto de porco-espinho para abrir a sardinha com abridor de lata, e agora ela tem aquele anel que a gente puxa e tira mais facilmente. Então, quanto mais simplificar a vida do consumidor no que se refere à embalagem, melhor. E ela deve ser aquela do leite lá, que abre assim, né? Com a tampinha de rosca. Cara, eu acredito que aquilo, por mais que seja alguns centavos mais caro, deve vender muito mais, né? Do que você pegar e cortar o negócio e sair leite por até lado. Questão de conveniência.
ela deve ser segura, segura no sentido de proteger o produto e também de proteger o consumidor, para que ele não se corte, não se machuque na utilização do produto. Vocês lembram que há alguns anos a gente tomava comia leite condensado e aí também abria com abridor de lata e a gente se cortava todo naquela embalagem, né? Hoje isso já não acontece mais. Então tem que ter essa questão da segurança, principalmente produtos que podem ser manipulados por crianças, né? A gente vê aí produtos de limpeza e tal com vários apetrechos para que a criança não consiga abrir aquilo. A gente tem que aproveitar a embalagem para chamar a atenção do cliente, porque a embalagem fica lá no ponto de venda. Então, ela é o último contato que a gente tem com o cliente. Então, o máximo que ela possa aparecer e se destacar, melhor, porque faz com que a pessoa veja de longe aquela embalagem e acabe comprando mais. O ideal hoje é que as embalagens sejam biodegradáveis, né? E também as pessoas, de maneira geral, elas não se incomodam muito com aqueles negócios para evitar o roubo da embalagem. A gente aceita muito bem isso aqui no Brasil. Eu só quero mostrar para vocês a diferença entre... Eu sei que todo mundo sabe, mas não custa falar. A diferença entre embalagem e rótulo. Né? Embalagem é onde vem contido o produto, que pode ser uma embalagem de papel, de alumínio, de plástico. E o rótulo é aquilo que vem envolvendo a embalagem. Né? O rótulo também é extremamente importante, porque ele precisa passar informações para o consumidor, né? Principalmente produtos de alimentação, a gente precisa mostrar quais são os ingredientes, né? Toda a questão nutricional, o que ele contém, o que ele não contém, algumas definições para pessoas alérgicas também, né? O ideal é que a gente consiga chamar a atenção dos benefícios que o produto tem, né? Porque a gente acaba também tendo um contato por ali. A outra questão que eu vou retornar aqui, só para ficar claro, mudando um pouquinho de assunto, é a diferença entre produtos e serviços. Produto tangível, produto é homogêneo. Se eu pego um produto, se eu pego uma caneta de uma caixa, todas são iguais, salvo algum erro de fabricação, mas todas são iguais. A gente pode pegar os produtos e enfiar eles dentro de uma caixa e guardar. Produto, ele geralmente é produzido num lugar, numa fábrica, e consumido em outro lugar, né? Então, geralmente, ele se movimenta. Mesmo que eu produza o produto na cozinha e o cara vai comer no salão, no balcão, tá? É um lugar. Então, um exemplo de produto, aqui eu coloquei o avião. E já de serviço, o exemplo intangível é o transporte aéreo, né? O serviço é heterogêneo, ele não vem todo igual que nem uma caneta. Como o serviço ele é feito por pessoas, na maior parte das vezes, as pessoas, embora elas tenham scripts, né, do que elas têm que falar com o cliente, esse atendimento ele é diferente porque ele é feito com pessoas. Então, se a pessoa está de melhor humor, ela fala diferente, né? A gente acaba interferindo no serviço também, porque diferente do produto que é produzido num lugar e consumido no outro, o serviço, à medida que você está usufruindo o serviço,
esse serviço vai acontecendo. Então, dependendo de alguma pergunta ou alguma solicitação que você fizer, pode fazer com que o serviço seja diferente do serviço que atendeu o cara antes de você. Né? Então, todas essas variáveis fazem com que o serviço seja mais heterogêneo. O serviço é perecível. Se você perdeu aquele serviço naquele momento, ele não vai ser o mesmo em outra situação, ele vai mudar, porque o momento mudou. Ficou claro isso? Opa. Outra questão que eu queria mostrar para vocês aqui. Ai, droga! São os 4 Cs, que eles também são importantes quando a gente fala desse composto de marketing, mas não tão importantes quanto os 4 Ps, né? Então não precisa se matar muito em cima deles, não. Mas quando a gente fala nos 4 Ps, a gente tem uma tradução para 4 Cs, que seria voltado para o cliente. Então, o produto, ele é uma solução para o cliente. O preço é o custo para o cliente. A praça é a conveniência, a facilidade de acesso para o cliente. E a promoção é a comunicação com o cliente. Então, é só uma tradução, ok? Olha só, na próxima aula, a gente vai trabalhar com algumas atividades. Eu tive uma orientação da coordenação que o ideal seria eu passar para vocês trabalhos ao invés de uma prova, porque ficou toda essa bagunça, né, por conta do Covid aí, e a gente não está conseguindo se encontrar presencialmente, e aí eu não sei, assim, se está tranquilo para fazer uma prova. Então, na semana que vem, eu vou passar uma série de exercícios para vocês e eu vou avaliar, né, a resposta desses exercícios como uma parte integrante da nota, tá? Então, a gente tem como avaliação a questão daquele trabalho que vocês fizeram da publicidade, né? Que vocês fizeram aquela... como é que se diz? Vocês analisaram uma publicidade, encontraram os 4 Ps, encontraram um segmento de mercado, então isso vai valer uma pontuação. Eu peço, inclusive, que quem está com isso atrasado resolva fazer de uma vez, para não perder essa pontuação. E a gente vai trabalhar também na aula que vem com algumas tarefas, tá? Nada de muito complexo nem difícil, mas sobre os assuntos que a gente viu agora até o P de produto. Aí, na semana que vem, a gente vai ter só essa atividade, a gente não vai ter aula de conteúdo. Eu vou colocar lá no Moodle e vou ficar online no chat na segunda que vem. Para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão me chamando. Combinado? Então, vocês aproveitem para dar uma revisada no conteúdo aí, para a gente fazer essa tarefa, tá certo? Beleza, galera. Professora, eu notei aqui que teve um trabalho de 2 semanas atrás que eu não fiz, não sei o motivo, se foi postado depois eu não vi, mas está em atraso. Tá, eu vou abrir mais uns dias o prazo desse trabalho, tá? Para quem está atrasado postar e não perder a nota. Ah, eu tenho que eu tenho que ver quem está presente aqui. Deixa eu ver. Aloísio. Sou eu. Francis. Gabriele. Gustavo. Yolanda. Ivan. Maria Eduarda.
Michele, Pablo, Ricardo, Thaís, opa, Thaís e Jordano entrando, que caiu. Alguém que eu não falei? Pronto, voltei. Beleza, já coloquei você aqui. Ok, gente? Qualquer dúvida, vocês postem lá no fórum, se quiserem aproveitar esse momento para perguntar mais alguma coisa dessa aula de hoje. Não, tranquilo. A aula foi bem tranquila. Ah, que bom. Essa foi mais fácil mesmo, eu também achei. Mais light, né? Na verdade, eu só vou pegar aqui. A senhora pode só me falar. Ainda tá no capítulo 12, né? Sim. Ok. Obrigado. Então, falou. De nada. Até mais, galera. Se cuidem, hein? Falou. Só também. Obrigado. Tchau. Falou, Tchau. até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.